E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a ISO 27001, que estabelece os requisitos para se implantar um sistema de gestão de segurança da informação em uma organização. Mas antes de iniciar a aula, eu os convido a conhecer o material disponível no nosso canal no YouTube, a fazer parte do nosso programa de membros, onde você vai ter acesso a todos os PDFs de todas as aulas e também a fazer parte dos nossos grupos de estudo lá no WhatsApp e no Telegram. Os links estarão aí na descrição do vídeo ou nos comentários. Então, vamos para a aula. Então, iniciando a nossa aula, nós precisamos saber para que serve a ISO 27001. Bem, esta norma ela provê os requisitos para se estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação. Então você precisa lembrar desses verbos, desses 4 verbos aí principais para estabelecer, os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de segurança da informação. Então, é para isso que serve, esse é o propósito da norma ISO 27001. E para que a gente consiga estabelecer, implementar, manter e melhorar um SGSI, vou chamar assim a partir de agora, precisamos também considerar o contexto em que essa organização está inserida, ok? Ou seja, a gente tem fatores externos ou até mesmo internos que influenciam no funcionamento da organização e, por consequência, também na definição dos objetivos, das políticas e dos seus sistemas de gestão. E o que influencia um SGSI? As necessidades e objetivos da organização, né? Aonde que a organização quer chegar, quais são as necessidades dela, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, os requisitos de segurança que precisam ser observados e respeitados, quais são os processos organizacionais, como que se dá o desenrolar das atividades, dos trabalhos desenvolvidos dentro da organização, para que a partir do mapeamento dos processos, a gente consiga também identificar os riscos potenciais relacionados a esses processos e riscos também aí de segurança da informação. Por fim, outro fator que influencia um SGSI é o tamanho e a estrutura da organização. E o que é que se ganha com a implantação de um sistema de gestão de segurança da informação? Como o próprio nome fala, um SGSI ele visa proteger a informação. E bem sabemos que atualmente nas organizações o dado, a informação é o que se tem de mais importante. Então o SGSI ele vai buscar ali a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Confidencialidade vai garantir que aquela informação não esteja acessível para quem não tem permissão, para quem não tem direito de acessá-la. A integridade vai garantir que a informação está em sua totalidade, ela está íntegra, ela não foi adulterada, não foi alterada. E a disponibilidade vai garantir que a informação esteja disponível para quem de direito quando essa pessoa precisar, ou a organização precisar dessa informação, beleza? Então, isso é o que se alcança como benefício da implantação de um SGSI. E essa norma ela pode ser utilizada para avaliar a capacidade da organização em atender aos seus próprios requisitos de segurança da informação. Por vezes não sabemos em uma organização como gerir
a segurança da informação. E a partir do uso dessa norma, se pode ter uma forma de balizar as ações tomadas, os controles implementados e se eles estão funcionando ou não quanto à garantia da proteção da informação. E os requisitos para se implantar um SGSI, eles são genéricos e, por conseguinte, aplicáveis a todas as organizações. Então, independentemente do tamanho, da estrutura da organização, você pode implantar, por meio da ISO 27001, um SGSI. E antes de estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um SGSI, precisamos primeiro conhecer o contexto da organização. E isso passa por entender o meio em que opera essa organização. Então, qual é o objetivo da organização? O que ela pretende entregar? É um serviço? É um produto? Falando de segurança da informação, quais são os dados que são levantados, que são coletados, que são importantes para a organização, como priorizar aquilo que tem maior relevância e também conhecer as expectativas das partes interessadas para com essas informações, com esses dados, esses serviços. E o que são as partes interessadas, ou também chamados de stakeholders? Aqui, por exemplo, eu tenho uma figura que traz uma empresa e você tem acionistas, as sociedades, colaboradores, concorrentes, fornecedores, sindicatos, governo, clientes, ou seja, todos que podem ser de alguma forma impactados pela operação, pela operacionalização de uma organização em determinado meio. Então, conhecer essa realidade nos ajuda a definir o que é mais importante quanto aos nossos dados e quais os controles, quais as ações que nós devemos implementar e tomar para garantir uma gestão adequada da segurança da informação. Isso passa também por determinar o escopo. Uma vez que você conhece os processos, as expectativas, você vai conseguir delimitar o escopo em que essa organização opera, né, até onde ela vai. E a partir daí, conhecendo a realidade, os processos, a gente consegue estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um SGSI. Essa é a porta de entrada para a gente começar a implantar um sistema de gestão de segurança da informação. Precisamos entender também que um SGSI ele não pode existir por si só. Ele precisa, antes disso, estar alinhado com uma política de segurança da informação, que já vai trazer ali para aquela organização os objetivos e os princípios norteadores da gestão de segurança da informação dentro daquela organização. E é importante deixar bem claro que a definição de uma política de segurança da informação é um dever da alta direção, tá? Então, a alta direção deve estabelecer uma política de segurança da informação e ela precisa abraçar a ideia. Você não vai conseguir implantar um SGSI se você não tiver o apoio da alta direção. Então, a alta direção é responsável por estabelecer inicialmente uma política de segurança da informação. E essa política ela deve ser apropriada ao propósito da organização, claro, né? Então, a política de segurança da informação ela tem que ser construída com base na realidade da instituição, da organização, com base em seus processos, como eu falei, com base nas informações que são armazenadas, geradas, transmitidas e etc. Com isso, claro, a gente consegue ali definir os objetivos de segurança da informação e bem como fornecer a estrutura necessária para a definição desses objetivos.
Lembrando que essa missão compete à alta direção. E também a política de segurança da informação deve incluir o comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis e com a melhoria contínua do SGSI. Não adianta nada uma equipe gerencial tentar implantar um SGSI se ela não tiver ali o comprometimento, o apoio da alta direção. Da mesma forma que a alta direção, para conseguir implantar uma política de segurança da informação, ela vai precisar do comprometimento também dos demais níveis dentro da instituição, dentro da organização. Ok? Então tem que haver um comprometimento de todos os envolvidos para que aquela política de segurança da informação seja seguida e um SGSI seja implantado corretamente, conforme o planejado. A política de segurança da informação não pode ficar apenas no campo das ideias ou da conversa, ela precisa ser documentada. Por que isso? Para que ela possa ser distribuída, para que possa ser dado conhecimento aos envolvidos naquela organização acerca dos seus princípios, dos seus objetivos, de modo que ela possa ser seguida corretamente. Então, a política de segurança da informação precisa ser comunicada dentro da organização para os envolvidos no processo. Por isso que ela precisa estar documentada. E a política de segurança da informação precisa também estar disponível para as partes interessadas de forma que a organização entender como adequada. E para que se tenha sucesso na implantação de um SGSI, a alta direção ela precisa comprar a ideia, ela precisa demonstrar liderança e comprometimento com a implantação de um SGSI através de algumas atividades, realizando algumas ações, como por exemplo, definindo a política de segurança da informação e os objetivos de segurança da informação, esses compatíveis com a estratégia. Quando a gente fala estratégia, com a estratégia organizacional, aquilo que a organização almeja. Precisa também integrar os requisitos para implantar o SGSI nos processos organizacionais. Então, aquilo que eu falei no começo. Então, a organização ela precisa conhecer os seus processos. E para que o SGSI consiga ser implantado conforme define a ISO 27001, a gente precisa implantar os requisitos definidos nessa ISO, nessa norma, nos processos. Se a organização, a alta direção não for lá e comprar essa ideia e falar, não, nós vamos seguir, nós vamos aplicar, nós vamos implementar os requisitos nos processos conforme estabelecido na norma, dificilmente se terá sucesso, êxito na implantação desse sistema. Nessa linha, a alta direção deve prover os recursos necessários para implantar um SGSI, deve também comunicar a importância daquilo que se está realizando e onde se quer alcançar, para que a gente consiga também um comprometimento de todos os envolvidos nos processos, assegurar que o SGSI alcance os seus resultados. Então, não é só prover os recursos e implementar os requisitos que se vai ter a garantia de que a segurança da informação estará bem gerida. Não, os processos precisam ser monitorados para identificar possíveis não conformidades e de modo que sejam tomadas ações corretivas visando alcançar ali os resultados planejados. A alta direção deve também orientar e apoiar as pessoas que estão ali, como eu falei, envolvidas nesse processo e promover a melhoria contínua. Então, conhecendo os processos, identificando não conformidades, implementando ações corretivas, a execução desses processos, dessas atividades e o monitoramento contínuo vão permitir que sejam identificadas falhas ou pontos de melhorias que
vão ali fazendo parte de um aprimoramento contínuo do sistema de gestão de segurança da informação. O processo de planejamento do SGSI, ele deve considerar as questões relacionadas ao contexto da organização, aquilo que a gente já falou, conhecer a realidade, os processos e as expectativas das partes interessadas. Além, claro, de conhecer também os riscos e as oportunidades, aquilo que pode afetar o seu negócio. Aqui no caso, a gestão da segurança da informação. Isso passa por assegurar que o SGSI alcance os seus resultados, prevenir e reduzir os efeitos indesejados e alcançar a melhoria contínua. Dentro do contexto de uma organização, nós temos os riscos e as oportunidades. E no processo de planejamento, a organização já tem que trazer ações que vão mitigar ao máximo os riscos possíveis, bem como trazer ações corretivas para quando ocorrer determinado incidente, ao passo em que precisa trazer também ações que vão permitir explorar as oportunidades, maximizando os resultados relacionados. E para isso, essas ações precisam também ser implementadas no processo. Não adianta definir as ações se elas não vão fazer parte do processo, dos processos rotineiros dentro da organização. Então, as ações precisam ser implementadas e a eficácia, os resultados dessas ações precisam ser monitorados, avaliados também, para saber se essas ações são eficazes ou não, se elas estão funcionando, se elas estão alcançando ali os objetivos pretendidos. Uma etapa muito importante na implantação do SGSI é a avaliação de riscos de segurança da informação. E esse processo ele passa por algumas etapas, começando pela definição dos critérios de risco de segurança da informação. E isso inclui deixar bem claro quais são os critérios de aceitação do risco. Então, até que ponto um risco é permitido, é aceitável. Quais são os critérios para o desempenho das avaliações de risco de segurança da informação. Então, a avaliação, o desempenho das avaliações de riscos, esse desempenho ele também precisa ser monitorado. Ok? Então, por isso que se define os critérios para avaliação do desempenho das avaliações de risco. Outra etapa envolvida no processo de avaliação de riscos é a contínua avaliação de risco de segurança da informação, gerando resultados comparáveis, válidos e consistentes. Então, a avaliação de riscos ela tem que gerar subsídio, tem que gerar mecanismos que possam ser utilizados, informações que possam ser utilizadas para se comparar, validar os resultados alcançados, correto? Eu estou tentando trazer aqui para vocês também alguns pontos chaves desse conteúdo. Então, por isso que o que eu coloco aqui em amarelo são pontos importantes que você pode dar maior enfoque. Então, o processo de avaliação de risco começa pela definição dos critérios de risco, pela avaliação dos riscos que vão gerar resultados comparáveis, tá? A gente precisa saber se está caminhando no caminho certo ou não. Precisa-se também identificar os riscos de segurança da informação. E como que se dá essa identificação? Aplicando o processo de avaliação de riscos, bem como identificando os responsáveis pelos riscos. Então, identificar os riscos pressupõe aplicar o processo de avaliação de risco e também identificar os responsáveis pelos riscos, tá? Aquilo que não tem um responsável fica solto. Então, não é
a alta direção, a alta gestão que vai ser responsável por tudo. Não, a gente precisa de papéis e responsabilidades que são ali atribuídas para monitorar determinados riscos. Em seguida, nós temos também a análise dos riscos de segurança da informação, que passa por avaliar as consequências potenciais que estão ali relacionadas a determinados riscos. Então, tal risco possui relacionado a ele algumas consequências. Então, quando da materialização daquele risco, algumas consequências serão geradas. E essas consequências precisam ser avaliadas para saber se a organização está disposta ou não a aceitar aquele risco, para permitir também definir níveis de risco e, diante dos níveis, trazer ali controles mais fortes, né, eficazes ou não, mais severos ou não, para tratar determinados riscos. E existem alguns riscos que são inaceitáveis dentro de uma organização. Você já imaginou uma instituição bancária, por exemplo, falando de dados bancários, contas correntes, etc. Imagina essas informações vazarem. Então, questões relacionadas à disponibilidade, né, à confidencialidade daquelas informações, precisam ser tratadas com toda a rigidez possível, porque nós temos aí relacionado a isso riscos altíssimos que podem levar uma organização à falência, por exemplo, tá? E essa avaliação vai permitir também trazer ali a probabilidade de ocorrência do risco. Então, quais são os riscos que nós temos, quais são as consequências, qual que é a probabilidade desse risco ocorrer e quais são, classificar esses riscos, beleza? Por fim, depois da análise, a gente passa para a avaliação dos riscos de segurança da informação, que consiste em comparar os resultados da análise dos riscos com os critérios estabelecidos. Então, lá atrás, se estabeleceu quais são os critérios aceitáveis de risco. Então, nessa etapa, a gente avalia o risco e vê se ele está de acordo com os critérios estabelecidos. E, por fim, a avaliação dos riscos, ela vai passar pela priorização dos riscos para tratamento. Então, uma vez que a gente tem bem definido os níveis dos riscos, as probabilidades, as consequências, a gente consegue também priorizar qual é mais importante para os tratamentos correspondentes, correto? Antes de falar do tratamento de riscos, eu preciso falar para vocês sobre controles e objetivos de controle. Quem conhece a ISO 27001 sabe que lá no final dela a gente tem um anexo A que traz os controles e os objetivos de controle. E o que é o objetivo? O objetivo de controle? Ele trata de onde se quer chegar ou o que se quer alcançar. Então, por exemplo, a gente quer implantar uma política de segurança da informação. Então, esse é o objetivo, onde se quer chegar. E como que se vai chegar? Como que se pode alcançar esse objetivo? Através da implementação dos controles. E aí, o que é um controle? Define o que se deve fazer para alcançar o objetivo. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo do anexo A, que é justamente a definição da política de segurança da informação, orientação da direção para a segurança da informação. E aí nós temos ali, por exemplo, o objetivo: prover orientação da direção e apoio para a segurança da informação, de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes. Então, esse é o objetivo, onde se quer chegar. Então, estabelecer ali, por exemplo, políticas para a segurança da informação. E qual é o controle relacionado para isso? Um conjunto de políticas de segurança da informação deve ser definido, aprovado pela direção,
publicado, comunicado para os funcionários e partes externas relevantes. Correto? Então, esse é o controle, é o que precisa ser feito para se alcançar esse objetivo. Nós temos aqui também, análise crítica das políticas para a segurança da informação. Então, as políticas de segurança da informação devem ser analisadas criticamente a intervalos planejados ou quando mudanças significativas ocorrerem para assegurar a sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Então, esse é o controle relacionado que vai permitir alcançar esse objetivo, ok? Então, vamos ver agora um pouco sobre o tratamento de riscos. O processo de tratamento de riscos de segurança da informação, ele começa ali definindo as opções de tratamento de riscos. Então, quais são as formas que nós temos para tratar os riscos identificados? E, em seguida, selecionando os controles necessários para implementar as opções de tratamento. E os controles são aqueles que a gente acabou de ver. Quais são, se eu quero alcançar aquele objetivo, quais são os controles relacionados que precisam ser implementados para tratar determinado risco. Precisa-se também comparar os controles com os definidos no anexo A. Então, os controles que eu implementei, eles estão de acordo com aquilo que é orientado pela norma? O tratamento de riscos, ele passa também pela definição da declaração de aplicabilidade. E esse é um ponto que eu coloquei, inclusive, em negrito, que traz muitas questões de concurso. Já havia várias questões abordando justamente esse ponto. Então, você não pode ir para a prova sem saber o que é uma declaração de aplicabilidade. Já vou falar aqui no próximo slide exatamente o que é a declaração de aplicabilidade. O tratamento de risco, ele vai trazer também o plano de tratamento de riscos, tem que ter um plano. Então, todas as ações, elas precisam fazer parte de um planejamento. Então, precisa haver um plano de tratamento de riscos, que vai ali nortear os trabalhos dos envolvidos nesse processo. A última etapa do processo de tratamento de riscos de segurança da informação passa pela aprovação dos responsáveis quanto às opções de tratamento selecionadas para o risco. Então, o responsável por determinado risco vai dizer se aprova ou não a escolha daquela opção para o tratamento do risco, bem como também se ele aceita os riscos residuais de segurança da informação. Independentemente do controle selecionado para operar sobre determinado objeto, você consegue, a partir da implementação do controle, reduzir o risco, mitigar o risco. Aí o que se precisa avaliar é se essa redução foi a um ponto aceitável. Não, até aqui a gente consegue aceitar esse risco. Mais do que isso, a gente não pode permitir. A gente não pode se dar ao luxo de aceitar um risco nessa proporção, nessa probabilidade, porque pode colocar em xeque, pode trazer grande prejuízo para a organização. Então, o que é a declaração de aplicabilidade? É a descrição dos controles necessários para o tratamento dos riscos. E aí, precisa se justificar por que foram selecionados os controles X e por que foram excluídos os controles Y. Por que não implementou esse controle? Ele não se adequa à realidade da organização? Então, quais são as justificativas para implementar ou para excluir um controle definido lá no anexo A da ISO 27001, correto? Tem um destaque aqui para que a justificativa de inclusão, ela ocorre também para os controles que não foram implementados, tá? Não só os que apenas foram implementados. Mas no fim do processo de implantação de um SGSI, a gente tem a etapa de melhoria desse processo, que traz ali, por exemplo, o que se deve fazer quando uma não conformidade ocorre.
Então, os riscos, quando materializados nas consequências ali associadas, vão trazer não conformidades. E aí, quais são as ações que a gente deve tomar, que a organização deve tomar para contorná-los? Então, a melhoria ela vai trazer ações para reagir à não conformidade, o que pode ser feito para controlar, corrigir e tratar as consequências, qual é a necessidade de ações para eliminar as causas. Então, quando se pretende tomar ações para que aquelas causas não ocorram novamente. Então, pode-se avaliar a necessidade de ações para extinguir essas causas, implementar ações necessárias, analisar a eficácia dessas ações e realizar mudanças no SGSI quando necessário. Às vezes é preciso adaptar o sistema para que se alcance os resultados melhores. E importante destacar que a organização ela deve manter a documentação como evidência da natureza das não conformidades, correto? Então, essas não conformidades que vão ocorrendo, esses riscos, esses incidentes, eles precisam ser documentados, categorizados e os resultados das ações corretivas sobre essas causas também precisam ser documentados. Por quê? De modo que a gente consiga avaliar se a ação que está sendo tomada ela está de fato corrigindo aquele problema, se está mitigando, se está operando conforme o planejado, conforme foi planejado, foi pensado para aquela ação. Só assim consegue-se melhorar a maturidade do sistema de gestão de segurança da informação. Então é isso, pessoal. O objetivo dessa aula não foi extinguir todo o conteúdo, mas apenas dar para vocês uma noção geral sobre essa norma, a ISO 27001, que cai em tantos concursos. Norma essa que visa, novamente, estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação. E aí, se essa aula foi útil para você, não se esqueça de dar um suporte para a gente, deixando o seu comentário, o seu like. Qualquer dúvida, pode utilizar os comentários. E é bom que você também, através da sua dúvida, você pode estar ajudando outros colegas e também complementar. Então, qualquer coisa que você queira complementar acerca das informações trazidas aqui ou corrigir qualquer coisa, fique à vontade para colaborar conosco nessa caminhada até a aprovação em um concurso público. Beleza? Então, novamente, os convido a fazer parte do nosso canal de membros, a ingressar também nos nossos grupos lá no WhatsApp e no Telegram. E lá você vai ter acesso aos PDFs das aulas anteriores. Os PDFs das novas aulas apenas para os membros do canal. Um pequeno valor simbólico de R$5, caso você queira dar esse suporte para o nosso trabalho. Beleza? Valeu, grande abraço, bons estudos e até mais.